Seguinte. Vamos com os personagens. Com alguns personagens. Ó. Oi, Gabi, tudo bem? Não sei com quem eu começo, mas assim, eu acho que uma que eu posso colocar assim logo de primeira, já tirando da frente. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque parece que é uma personagem amada, mas pra mim, foda-se. É. A Sayaka, véi. Pra mim, tanto faz. Apesar dela ser da primeira morte, cara, pra mim, acho que talvez nem fede nem cheira por enquanto. Porque pra mim ela é muito indiferente, é uma personagem tão foda-se. Ela nem fede nem. Exato, Elo. Ela dane-se, sabe? Dane-se. Eu acho que eu vou adicionar uma fileira aqui embaixo ainda, ó. Ícone. Que é pra falar, tipo, personagens que eu gosto, não são amo demais, mas eu até gosto, sabe? Aí a gente faz assim, né? Pra ninguém ficar com toque. Amarelo. Aí vai verde. E verde mais escuro. Pronto. Ai, vou vontade de espirrar. Então, amo demais. Ícone, que é legal, mas não amo demais. Nem fede nem cheira, demorou pra morrer, deveria ter morrido. E não deveria nem estar no jogo. Seguinte. Seguinte. Ó, um personagem que eu acho que dá pra gente subir pro ícone, mas eu não amo demais, é o Mondo. Eu acho ele icônico, mas eu amo ele demais? Não. Não. Não, eu não amo ele. Ele é um ícone, mas eu amo ele demais? Não. Gosto do personagem? Sim. Principalmente porque ele é um dos personagens que tinha a boca mais suja. E eu gostava de traduzir ele. Era divertido fazer a minha tradução livre com os xingamentos. Eu, inclusive, antes de começar a live, né, eu tava baixando os VODs antigos e eu somei todos os horários de live, né, gente? Se você jogar o jogo sem nenhum erro, e obviamente diretamente no inglês, se você tá jogando na língua inglesa, a duração do jogo é de 24 horas, tá? A duração normal do jogo. A gente jogou em 48 horas. A gente levou o dobro de tempo. Mas a gente tem que levar em consideração que eu também demoro um pouco mais porque eu traduzo as frases, né? Mas mesmo assim a gente demorou. A gente demorou. Tá. Ó, próximo. Pra mim, o personagem que eu peguei um ranço gigante, tá? Porque ele é nojento. Eu não vou esquecer o que ele fez com o Alter Ego. Ele foi no meio da madrugada, no vestiário, pra. Cara, ele conseguiu assediar um computador. Ele conseguiu assediar um computador, tá? Então, pra mim, ele demorou pra morrer. Demorou pra morrer. Porque, além dele ter falas extremamente esquisitas, ele assediou um computador. Como pode? O cara é louco. Demorou pra morrer, demorou pra morrer. Demorou muito pra morrer, velho. Ele assediou um computador, ele tinha umas falas esquisitíssimas em relação a assediar mulheres. Então, assim, pra mim demorou pra morrer, devia ter ido antes, tá? No começo eu tinha me animado com ele, porque ele falava que ele era o grande alfa beta. Eu pensava, nossa, será que ele escreve fanfic de Omega Verso? Uou, caramba, que inovador e revolucionário. Não, ele só era um grande pervertido. Olha, outra personagem que eu acho que eu tenho que subir já, eu amo demais, é a Sakura. Uma das minhas favoritas! A Sakura tem que estar em Amo Demais, não tem como ela não estar, gente. A Sakura é icônica. Ela tinha essa pinta de ser uma personagem que ia ser mais brutona, assim, agressiva. Mas não, cara, ela era uma personagem com um coração gigante. Uma das mortes que mais me doeu foi a dela, porque, cara, ela tinha decidido que ela ia ajudar todo mundo, mesmo ela tendo traído eles lá atrás. E ela aceitou apanhar um por um porque ela sentia que ela merecia aquilo. Não, pra mim eu amo demais a Sakura, ela tem que estar no topo, tá? Primeira vez que eu vejo alguém assediando IA, exatamente, é horrível. Oi, Ju, tudo bem? Ó, próximo. Próximo. Cara, o protagonista, eu acho que eu vou colocar ele no nem fede nem cheira, tá?
ele é tão. Ah, ele é tão mediano que pra mim ele é um muito tanto faz. Ele é muito um tanto faz. Cara, ele é muito personalidade mediana e eu acho que isso talvez tenha sido uma estratégia do jogo pra gente conseguir se relacionar e se colocar no lugar dele, mas, cara, eu tenho uma autoestima baixa, mas eu não sou assim. Cara, não, não é assim não. Não, 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 não é assim que funciona. Ó, próximo. Ah, eu vou colocar a Celeste no ícone, porque ela é icônica. Matou personagens que eu gosto? Não, só um personagem. A única que ela matou que eu realmente gostava era o Taka. Matou, né? Safada! Você é uma safada! Mas vamos combinar que ela é um ícone, não apenas um ícone da moda, né? Mas também nas investigações, apesar dela ser um pouco ácida, ela contribuía nas investigações. Ela não era peso morto, não. Ela levantava uns pontos importantes, ela ajudava a investigar. Ela foi ponto-chave, eu acho que ela foi icônica. Ela matou o Rifumi apenas porque não gostava dele. E eu respeito isso. É, isso realmente. Mas o fato dela ter matado um dos meus favoritos, que é o Taka, tá? Eu gostei muito dele, gente. E eu tive empatia, muita. Eu acho que assim, a gente vê na morte da Sakura a Hina sofrendo bastante. A gente vê ela sofrendo bastante. Mas, assim, o personagem que eu mais senti a dor do luto foi com ele. Ele claramente estava muito abalado psicologicamente. Muito. Terça vai ter live? Eu planejo fazer live na terça, assim, no feriadão. Planejo fazer uma live na terça. Amanhã não vai ter, mas terça-feira vou fazer livezinha pra vocês. Meu, essa personagem que é a Mikuru Iko Salva, velho, não tem absolutamente nada sobre ela. A gente não sabe nada da personalidade dela. Então, pra mim é ou nem fede nem cheira, pra baixo. Nem fede nem cheira. Por enquanto eu vou deixar aqui. Ah! Pra mim, o maior de todos, tá? Ele não tem como. O meu favorito é o que. Gente, sem ele, esse jogo não ia pra frente. Foi ele que fez a IA que levou a gente a solucionar o mistério da escola. Mesmo depois de morto, ele continuou lutando pra mim. E outra coisa que eu acho muito legal é que ele tinha decidido que ele ia lutar, né, antes dele morrer, né, do mundo fazer aquela bosta, ele tinha decidido que ele ia revelar o segredo dele pra todo mundo, e por isso que ele tinha começado a treinar pra ficar mais forte. Então, eu não amo demais, né? Pra Ju, que não pegou a história, ele é um crossdresser, né? É um menino que se veste de menina, mas ele não é um crossdresser porque ele gostaria de ser uma menina. Na verdade, é porque ele tem um corpo muito franzino, ele é muito pequenininho e ele se sentia mais confortável quando não ficavam falando pra ele, porque você é muito fraco, você é muito magro, você é muito. Como ele não gostava de que as pessoas ficavam falando isso pra ele toda hora, ele decidiu se vestir de menina, mas não é como se ele não é uma mulher trans, né? Ele é só um crossdresser. Enfim, e nesses momentos finais dele, quando estavam todo mundo quando o Monokuma ia revelar o segredo de todo mundo, o segredo dele era que, na verdade, ele era um menino, né? Apenas um crossdresser. Ele tinha decidido que ele ia falar pra todo mundo e que ele ia superar o medo dele. E pra isso ele queria ficar mais forte. Aí ele levou o Mondo, que é esse carinha aqui, pra treinar, né? Os dois foram treinar de madrugada e foi quando o Mondo matou ele, né? Foi desgraçado. O mundo viu que um garoto muito mais novo e muito mais franzino que ele tinha mais coragem que ele. Era mais homem do que ele. E aí ele decidiu matar por inveja. Por isso que o Mondo, apesar de ser um personagem que eu gosto, eu coloco ele no ícone e não no amo demais. Porque o que ele fez pra mim com o Chihiro. É o nome do personagem, né? Chihiro. O que ele fez com o Chihiro eu não perdoo, não. Desgraçado. Ó, pra mim o Byakuya devia ter morrido. Eu não importo com os julgamentos das sociedades ou nem não, ele deveria estar no jogo porque ele ajuda a gente a investigar, mas assim,
Devia ter morrido, filho da puta, desgraçado. O que você fez com o corpo do Chihiro nunca será perdoado, nunca. Olha, que pessoa, mas olha, tudo que é de ruim eu tenho a falar sobre ele. Tudo de ruim. Pra mim deveria ter morrido, não merecia estar entre os sobreviventes, tá? E eu queria que ele tivesse morrido sendo sacrificado, não alguém foi lá e matou ele. Não, eu queria que ele passasse pela tortura do Monokuma. Ajudou a investigar depois de atrapalhar. Muito bem colocado, Elu. Atrapalhou as investigações, desgraçado. Ó, agora nós vamos em uma que é polêmica, tá? Polêmica. Eu vou pegar duas personagens que são a mesma pessoa e eu vou colocar em posições diferentes. Eu gosto muito de como a assassina às vezes é bocuda e fala umas merdas, mas ela realmente tem uma personalidade que deixa o jogo interessante. Agora, essa personagem aqui, que é a personalidade dela de verdade, é muito irritante. É muito irritante. Eu não consigo nem colocar ela nem fede nem cheira, porque a personalidade dela de. Ai, ai, me irrita. Me irrita. Eu não acho que ela deveria morrer, tá? Por isso que eu não vou colocar não deveria ter morrido. Não tem sentido. Mas, cara, se fosse só a personalidade assassina, eu viveria muito bem assim. A assassina parece ter mais noção do que a Toko. Exato, a assassina, em alguns momentos, ela traz um alívio cômico que eu acho legal. Agora, a Toko, cara. É que. Aí vocês podem falar assim, mas é a mesma pessoa, né? É justamente essa dupla personalidade que faz a personagem. Ah, caguei, a lista é minha e eu vou colocar ela aqui embaixo, né? Olha, o Leon é um que pra mim dane-se demais, cara. Dane-se demais. Uma coisa que me deixou meio puta dele ter sido o primeiro a ser julgado é o fato de que eu achava o design dele legal, de roqueiro, assim, com piercing. Uou, é o salsicha, uou. Mas. Ah, ele não, ícone não. Ícone não. É o nem fede nem cheira. Calma, coloquei no espaço errado. Ele tá no nem fede nem cheira pra mim. Mas não é icônico, ele não é icônico. Vamos lá. Agora estamos numa classificação difícil aqui, tá? Estamos numa classificação difícil. Difícil. O nosso maconheiro. O nosso maconheiro. O Hiro. O Hiro. Ele atrapalha tanto, gente, no jogo. Ele atrapalha tanto que pra mim ele poderia ter morrido que eu não ia ligar. Eu não ia ligar. Por mim, deletava o arquivo dele do jogo agora mesmo. Exatamente, cara. Eu não ia ligar se ele tivesse morrido. Não ia sentir um peso no coração. Porque toda vez que ele abria a boca era pra falar uma merda. E uma coisa totalmente nada a ver. Uma coisa totalmente nada a ver. Quando teve o assassinato dessa menina aqui, que o nome é Mikuro Ikusalba, ele ficava falando que a Kyoko era uma fantasma. Ele colocou isso na cabeça. Cara, me irritou. Me irritou. Ele me irritou. Por conta disso, eu vou colocar não deveria ter morrido, tá? Cara, eu acho que o Monokuma ele merece a pose de ícone, tá? Fiquei com raiva dele? Fiquei com raiva dele. Mas ele é um ícone, né, da cultura monócumas. Eu achei assim, é um filho da puta, mas é icônico. Icônico sendo filho da puta. Icônico sendo filho da puta. Ele faz o papel bem, exatamente, exatamente. A Kyoko, cara, eu gosto bastante dela. Eu acho que eu colocaria ela como ícone, ícone, ícone. Mas é que, assim, no meu coração, eu, como jogadora, eu gostei dela. Mas eu gostei muito mais desses três personagens que estão aqui em cima. Eu acho que, assim, personagens que eu protegeria do mundo, esses três aqui em cima. E eu não vou negar que eu guardo um pouco de mágoa dela ter me sacrificado. Eu guardo um pouquinho de mágoa dela ter me sacrificado. O Rafael não deve estar vendo essa live agora, porque eu acho que ele ainda tá dormindo. Se ele estivesse vendo essa live, ele ia ficar muito puto.
eu colocando ela aqui no ícone e não lá no primeiro lugar. Mas a tier list é minha, então eu tenho o direito de falar que, né? Ela é um ícone, mas não é no meu coração uma das mais importantes. Não é no meu coração uma das mais importantes. Ó, ó. Essa personagem aqui é o que a gente tava falando ontem. O discurso dela de mais de 1h30 tentando me explicar o que que era, me irritou profundamente. Apesar de eu achar ela meio. Aí, ela é um ícone. Apesar dela ser louca, ela quase me matou. Ela quase me. É porque ela falou que ela odeia tédio, ela quase me deixou entediada, tá? Ela quase me deixou entediada. Talvez ela tenha até demorado pra morrer, porque ela ficou 2 horas falando e explicando. Mas ao mesmo tempo que ela demorou muito pra morrer, ela é um ícone. Ela conseguiu o seu papel, que é de ser uma grande filha da puta. Ela me deixou em desespero, porque eu pensava que o discurso dela nunca ia terminar. Colocando aqui uma categoria em cima, porque eu amo demais a Celeste. Eu expliquei já a Celeste, ainda não tava aqui, Monteiro. Eu falei que assim, eu achei ela um ícone, porque ela não era apenas mais uma NPC, ela ajudava nas investigações, ela levantava questões pertinentes, ela não era só uma personagem que se vestia bem. Mas eu não consigo perdoar o fato dela ter matado o Taka. Deixamos por último a nossa peituda sem cérebro, né? Eu critico muito ela durante o jogo, mas eu fico pensando, será que se eu tivesse no Danganronpa, eu não seria a peituda sem cérebro? Porque eu sou peituda e eu não sou muito inteligente, entendeu? Então, às vezes, é autocrítica. Autocrítica, né? Autocrítica. Me identifiquei exatamente. Me identifiquei. Ó, no final das contas, eu gosto muito dela. É uma das personagens que eu criei bastante carinho. Eu não acho que ela é suficiente pra um amo demais. Não mesmo. Não acho que é suficiente pra um amo demais. Eu não acho ela icônica. Ela tem grandes peitos e pouco cérebro. Não é muito uma personalidade icônica. Se a gente for ver nos arquétipos do terror, olha aí eu dando aulas. Nos arquétipos de terror, ela seria a gostosa que morreria enquanto tava transando. Entendeu? Então, pra mim, é que nem fede nem cheira também é muito pouco pra ela. Fica aqui a reflexão. O que estaríamos fazendo se estivesse na situação de Danganronpa? Eu seria a Rina, peituda sem cérebro. Eu não sou peitudo, mas sou sem cérebro. Cara, ó, então eu vou fazer o seguinte. Como eu acho que ela não chega nem fede nem cheira, apesar da personalidade dela ser ruim, eu vou colocar ela no ícone, mas em último lugar do ícone. Porque apesar dela ser uma peituda sem cérebro, ela utilizou esse pouco cérebro dela pra sobreviver até o final. Então, vamos considerar que eu não odeio ela, pra colocar ela que não deveria ter morrido, tá? Mas ela, mesmo com poucos neurônios e muito donuts, ela chegou no fim. Então, pra mim, ela merece uma posição mais alta do que o Nem Fede Nem Cheira. Porque pra colocar ela do lado desses personagens aqui, não dá, né? Colocar ela do lado de uma personagem que nem teve fala direito, um protagonista que gosta de falar que é mediano em todos os aspectos da vida, o Leon, que morreu e ninguém liga, a Sayaka, que as pessoas só gostam porque ela é bonita, porque personalidade mesmo ela não tem. Não. Pra mim, a Rina parece a posição de ícone, só de ter levado todo mundo de F depois da. É verdade! Ela queria matar todo mundo depois da morte da Sakura. Ela assumiu a morte, falando que fui ela. Ela falou, ai, fui eu mesma, fui eu mesma. Por quê? Porque ela queria que todo mundo morresse, porque todo mundo deixou a Sakura mal. Ela merece essa posição. É uma Final Girl que ninguém acreditava. Monteiro, eu acho que a sua frase explica exatamente o que eu penso dela, tá? Às vezes eu olho pra ela e eu lembro daquela cena de Todo Mundo em... Vocês sabem a cena de Todo Mundo em Pânico? Todo Mundo em Pânico é um filme bem errado, né? Assistir hoje em dia é terrível. Mas tem uma cena de Todo Mundo em Pânico que o assassino, ele enfia a faca no peito de uma mina e sai um silicone.
É tipo isso. Ela seria esse tipo de personagem, é o que eu penso. Que o cara que escreveu o jogo, ele não se deu ao trabalho de dar pra ela uma personalidade, além dela gostar muito de donuts. Entendeu? O que que ela faz? Ela gosta muito de donuts e ela é meio burrinha. Eles não quer, ele não quer, o desenvolvimento que ela teve foi em relação à morte da Sakura, essa parte eu gostei bastante, mas não fizeram ela ter uma profundidade legal. Ela é gostosa e ponto, exatamente, exatamente. Então ela é icônica. Aquela cena me quebrava muito quando eu era mais nova. É exatamente isso, exatamente isso. Assim ficou o nosso ranking final, pessoal. Tá? Eu sei que nem todo mundo do chat vai concordar comigo. O Monteiro, especialmente, porque ele acha que a Celeste deveria estar em primeiro. Mas, assim, pra mim, esses três aqui, eles me ganharam pelas histórias deles, pelas personalidades deles e como eles foram escritos. O Taka, entre os três personagens que estão lá em cima, o Taka é o que menos teve história interessante pra mim. Que ele é basicamente aquele aluno certinho, que faz tudo certinho, né? Aqueles alunos que no Japão ficam no corredor, vendo se todo mundo entrou na hora tal. Mas, pra mim, o Taka ganhou o meu coração no momento que ele decidiu que ele ia ser fiel ao mundo até o final, porque eles eram verdadeiramente amigos. E, gente, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas no julgamento, quando teve o julgamento final, todo mundo chegou à conclusão que o mundo era o culpado. Que era o melhor amigo dele que era culpado. E todo mundo votou no mundo. Até o mundo votou em si mesmo. Mas o Taka, ele foi o único que se recusou. Ele se recusou. Mesmo com todas as provas na frente dele. Mesmo o mundo tendo confessado que foi ele, o Taka se recusou a votar no amigo. E ele, antes da execução, ele ficou desesperado, ele não queria admitir que o mundo ia ser executado. E depois da execução, ele ficou num estado catatônico, tão desesperador. E foi nesse momento que eu falei, cara, que personagem da hora. Então, pra mim, ele tá entre o amo demais. Quando ele começa a ficar interessante, depois de ter misturado a personalidade com o mundo e a dele, é morto pela Celeste. É verdade. Quando ele começou a ter um pouco mais de personalidade, de ficar um pouco mais irritado, a Celeste mata ele. E é triste porque ele morreu pensando que ele ia conversar com o Hifumi, né? De uma maneira deles escaparem. Ele tava totalmente sem saber o que tava acontecendo. Ai, é muito triste. Ele é querido. Eu gosto dele. Eu gosto dele. E assim. Esse foi o nosso ranking final. Acho que eu estou satisfeita com o ranking. Talvez eu colocaria a Celestia na frente do mundo, tá? Colocaria ela aqui. Assassina aqui. Tá. Não, você merece estar antes desses vilões. Você merece estar antes desses vilões. Nossa Final Girl. Nem fede nem cheira, cara. Eu acho que o primeiro tem que ser o protagonista. Porque ele a definição de nem fede nem cheira, né? A Sayaka ainda acho que tem mais personalidade. Demorou pra morrer, porque esse cara, ele decidiu assediar até um computador. Deveria ter morrido. Pra mim, eu digo pra vocês, o maconheiro e o Byakuya, pra mim, se eles morressem, a gente ia simplesmente abrir um vinho aqui na live, é isso aí. E nem deveria estar no jogo, é a personalidade chata, né? Da Toko. É isso aí. Gostei do meu ranking. Vocês discordam de alguma coisa? É isso aí.